Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um dos textos mais diretos, mais desafiadores e, academicamente falando, fascinantes de todo o Antigo Testamento, o primeiro capítulo do livro de Malaquias. Usando como base a sólida exegese do Dr. Augustus Nicodemos, o nosso objetivo aqui é ir muito além de uma leitura superficial. A gente vai fazer uma verdadeira dissecação teológica e histórica para entender a perspectiva do próprio Deus sobre o que é um culto verdadeiro e o que, para ele, não passa de uma formalidade ofensiva vazia. É fundamental a gente entender o lugar de Malaquias na Bíblia. Por ser o último livro do Antigo Testamento, ele funciona como uma espécie de ponte, sabe? Ele fecha um ciclo de revelação e, ao mesmo tempo, prepara o terreno para o silêncio de 400 anos que vai anteceder a chegada de João Batista e do próprio Messias. As questões que ele levanta aqui, pureza no culto, justiça social, aliança, elas não se resolvem no livro. Elas ficam ecoando, preparando o palco para a mensagem do Novo Testamento. Então, analisar Malaquias é essencial para a gente entender essa transição. Vamos lá, vamos mergulhar nesse texto que é denso, mas muito revelador. Olha, para a gente conseguir decifrar a profundidade da mensagem de Malaquias, a gente precisa, antes de mais nada, fazer uma viagem no tempo. Vamos nos situar? Estamos em Judá, mais ou menos em 430 a.C. Faz quase um século que o decreto de Ciro, o rei persa, permitiu que os judeus voltassem do cativeiro na Babilônia. Aquela primeira geração que voltou, cheia de fervor, impulsionada pelas profecias de Ageu e Zacarias, já morreu. A empolgação de reconstruir o templo, de reerguer os muros de Jerusalém com Zorobabel, Esdras, Neemias, tudo isso deu lugar a uma rotina de desânimo. A realidade era bem dura. Israel não era uma nação livre, mas uma província pequena e sem importância dentro do gigantesco Império Persa. Eles viviam sob domínio estrangeiro, pagando impostos altos, sem autonomia nenhuma. E essa realidade batia de frente com todas as esperanças de um Messias, de uma nação gloriosa. Então, o que a gente encontra não é um povo vibrante e agradecido, mas uma nação afundada num desânimo crônico, num cansaço espiritual que se transformou em cinismo e apatia com as coisas de Deus. Esse cenário de desânimo tinha várias causas. Vamos olhar para cada uma delas com calma. Primeiro, o templo. O templo reconstruído, o de Zorobabel, era funcional, mas era uma sombra pálida do glorioso templo de Salomão. O livro de Esdras nos dá uma cena comovente. Quando lançaram os alicerces, os jovens gritavam de alegria, mas os mais velhos, que tinham visto o primeiro templo, choravam alto. Para eles, aquele novo templo era um lembrete constante de uma glória que se foi. Segundo, o domínio persa, como a gente já falou, sufocava qualquer sonho de liberdade. Terceiro, e talvez o ponto mais dolorido para eles, era que as promessas dos profetas pareciam que não iam se cumprir. Onde é que estava aquela glória que Isaías prometeu, que reis e nações viriam para a luz de Israel? Cadê a nova Jerusalém de Ezequiel? A realidade era uma cidade pequena, um templo simples e um povo dominado. E para completar, dificuldades financeiras, secas, pragas, isso gerava uma frustração geral. Essa combinação de fatores criou a tempestade perfeita para a crise de fé que Malaquias vai confrontar. E exatamente nesse vácuo, nessa falta de esperança, que Deus levanta a sua voz através de um homem, Malaquias. O nome dele em hebraico, Malaqui, significa literalmente meu mensageiro. É tão perfeito para o contexto que alguns estudiosos até discutem se era um nome dele mesmo ou um título para a função que ele exercia. O profeta no Antigo Testamento tinha um papel muito específico. Ele não era o sacerdote que cuidava dos rituais, nem o rei que cuidava da política. Muitas vezes o profeta era uma voz de fora, levantada por Deus para confrontar tanto a religião quanto a política quando as duas se corrompiam. Pensa no Amós, no Jeremias, Malaquias se encaixa nesse perfil. Ele é o último recurso de Deus quando a religião oficial virou só uma casca vazia. E o estilo do livro é único, parece uma série de debates, de discussões. Deus faz uma afirmação, o povo responde com uma pergunta cheia de cinismo, e aí Deus vem e desmonta o argumento deles com provas. E a mensagem que esse mensageiro carrega, bom, ela não é nada leve ou reconfortante. O primeiro versículo do livro usa uma palavra hebraica muito forte para descrevê-la, massa. As traduções sentença ou peso são muito boas. Essa palavra em outros profetas como Isaías ou Naum sempre introduz um oráculo de juízo. Uma palavra divina pesada contra um povo. Então, desde a primeira palavra, quem ouvia Malaquias já sabia, não vem afago por aí, vem confronto. Era um peso para o profeta carregar e anunciar, e um peso ainda maior para o povo doente espiritualmente ouvir. Era uma palavra de diagnóstico, que ia expor a infecção da hipocrisia que estava se espalhando por baixo da pele da religiosidade de Israel. Para a gente não se perder nessa análise tão densa, vamos seguir a própria estrutura do capítulo.
A gente vai dividir nosso estudo em 6 partes, ok? Primeiro, vamos ver como o próprio fundamento de tudo, o amor de Deus, foi colocado em dúvida. Depois, a resposta surpreendente de Deus, que não fala de circunstâncias, mas de soberania. Em seguida, o foco muda para os líderes religiosos e a acusação pesada de que eles profanaram o culto. Daí, vamos ver a reação chocante de Deus a esse culto corrompido. A partir disso, a gente vai extrair o princípio teológico por trás de tudo. E por fim, vamos fechar com a maldição solene que encerra o capítulo, um alerta que vale para qualquer época contra a hipocrisia na adoração. Vamos começar então a primeira discussão. O cenário está montado. De um lado, um povo desiludido, cínico, que só consegue enxergar a vida através das suas frustrações. Do outro, o Deus da aliança, que está prestes a começar o seu diagnóstico pesado. E é aqui que o choque de realidades fica nítido. Deus não começa com uma acusação, ele começa com uma afirmação do seu amor. Uma afirmação que, em vez de ser bem recebida, bate de frente com um muro de ceticismo. Prestem muita atenção na estratégia de Deus aqui. Antes de qualquer bronca, ele reafirma a base de todo o relacionamento. Eu sempre vos amei. E aqui tem um detalhe técnico, mas que faz toda a diferença que o Dr. Nicodemos aponta. O verbo em hebraico, ahavti, ele está no tempo perfeito, que indica uma ação que aconteceu no passado, mas cujos efeitos continuam até o presente. Não é um eu estou amando vocês agora. É mais como o meu amor por vocês é um fato, uma realidade histórica que não mudou. Não é um amor sentimental que vai e vem. É o amor da aliança, que começou lá na escolha de Abraão, Isaque e Jacó. Deus está dizendo basicamente, olha, antes de eu apontar os erros, lembrem-se do ponto de partida inegociável da nossa história, o meu amor por vocês, que nunca falhou. E a resposta do povo é um soco no estômago. De que maneira nos tens amado? Isso não é uma pergunta sincera de quem quer entender. É uma pergunta retórica, cheia de sarcasmo, de cinismo. Eles olham em volta para o templo simples, para o domínio persa, para a colheita ruim e usam essa realidade como a única régua para medir o amor de Deus. A teologia por trás dessa pergunta é muito simplista, quase infantil. Se a gente está bem, Deus nos ama. Se a gente está mal, Deus não nos ama. O raciocínio deles era, se você nos amasse de verdade, a gente seria uma nação próspera, livre, poderosa. Como a gente não é, esse teu amor aí é meio duvidoso. E aqui está o coração do problema. O povo estava julgando o amor eterno, um amor de aliança, usando a lente embaçada e pequena das suas dificuldades do momento. Eles estavam com uma espécie de amnésia espiritual. Esqueceram de tudo, da libertação do Egito, do cuidado no deserto, da lei no Sinai, da conquista da terra. Esqueceram que Deus foi fiel mesmo quando eles não foram. A memória deles só focava no desconforto do presente, e isso os deixava cegos para a imensidão do amor de Deus na história deles. Então essa primeira discussão já deixa claro o conflito. De um lado, o amor pactual de Deus. Do outro, o ceticismo materialista do povo, que confunde falta de conforto com falta de amor. Agora vamos para a segunda parte, que é a resposta de Deus, e é simplesmente genial. Diante desse desafio cínico do povo, Deus poderia ter feito várias coisas. Poderia ter listado as bênçãos do passado, prometido um futuro melhor, mas ele não faz nada disso. Em vez de entrar no jogo materialista do povo, Deus eleva o nível da conversa de uma forma brilhante. Ele apresenta a doutrina da eleição soberana como a prova final e irrefutável do seu amor. Essa é a resposta de Deus, e ela é de uma profundidade teológica imensa. Ele joga a conversa lá para trás, não para o Êxodo, mas para antes mesmo do nascimento da nação, para o útero de Rebeca. Ele lembra o povo, olha, Jacó, o pai de vocês, não era filho único. Ele tinha um irmão gêmeo, Esaú. Humanamente falando, os dois eram iguais. Mas antes que eles nascessem, antes que fizessem qualquer coisa, boa ou ruim, para merecer alguma coisa, Deus fez uma escolha. Uma escolha livre, incondicional, soberana. E a linguagem é direta. Amei Jacó e rejeitei Esaú. A escolha de Deus por Jacó, o trapaceiro, em vez de Esaú, é a prova máxima de que o amor dele não se baseia em mérito nosso, mas na pura e soberana graça dele. Esse conceito, o da eleição soberana, é o pilar do argumento de Deus. É uma doutrina central e também polêmica em toda a Bíblia. Deus está dizendo, em outras palavras, vocês querem a prova do meu amor? A prova não está na sua colheita ou na sua política. A prova maior do meu amor é que quando haviam 2 irmãos diante de mim, igualmente sem mérito nenhum, por razões que estão só na minha vontade, eu escolhi Jacó para ser o pai do meu povo. Eu escolhi vocês. E o fascinante é que séculos depois, o apóstolo Paulo, lá em Romanos 9, vai citar exatamente essa passagem de Malaquias para defender a soberania de Deus na salvação.
É uma continuidade impressionante. E para que o argumento ficasse indiscutível, Deus os convida a olhar para o resultado histórico dessa escolha. Ele contrasta o destino de Israel, que veio de Jacó, com o de Edom, que veio de Esaú. Vamos olhar essa tabela. O contraste é gritante. Jacó, amado e escolhido. Esaú, rejeitado. O povo de Israel, mesmo depois do castigo do exílio, foi restaurado à sua terra, prova da fidelidade de Deus. Já o povo de Edom foi expulso da sua terra e, na época de Malaquias, a região deles estava destruída. Israel, mesmo pequeno e fraco, era o povo da aliança, que carregava as promessas do Messias. Edom, por outro lado, se tornou um símbolo da ira de Deus. Deus está forçando o povo a enxergar o quadro completo. As dificuldades deles eram temporárias, eram disciplina, dentro de uma aliança de amor. O destino de Edom era a destruição, fora dessa aliança. Então, a grande lição aqui é uma virada de chave completa na perspectiva. A prova maior do amor de Deus não é uma vida sem problemas, mas a rocha firme da sua escolha soberana, que garante um destino eterno totalmente diferente do de Edom. O maior presente que eles tinham não era conforto, era pertencer a Deus, ser salvo da ira. O sofrimento dói, mas passa, e pode até ser disciplina de um pai que ama. A salvação é para sempre. Era essa a perspectiva, centrada em Deus e na eternidade, que ele estava tentando restaurar num povo afogado no próprio umbigo e no imediatismo. Bom, agora a conversa muda de tom e de alvo. Se na primeira parte o diálogo foi com o povo todo, agora a mira de Deus se volta para os líderes espirituais, os sacerdotes, e faz todo sentido. Eram eles os guardiões do culto, os professores da lei. Se eles estavam corrompidos, eles envenenavam a fonte da vida espiritual de toda a nação. A acusação é direta, específica e, olha, devastadora. Eles estavam profanando o culto a Deus. Deus começa a acusação com duas analogias que todo mundo entende, a de um pai e a de um senhor. Em qualquer cultura, um pai merece honra e um senhor ou um chefe merece respeito, temor. Deus se apresenta a Israel dessas duas formas. Ele é o pai que formou a nação e o senhor que os libertou. E os sacerdotes, que deveriam ser o exemplo de honra e temor, estavam fazendo o exato oposto, desprezando o nome de Deus. E a gente precisa entender o peso que a palavra nome, Shem, em hebraico, tinha. Não era só como a pessoa se chamava. O nome representava o caráter, a reputação, a autoridade, a própria pessoa. Desprezar o nome de Deus era tratar o próprio Deus como se ele não fosse nada. E a resposta dos sacerdotes é de cair o queixo. É o mesmo cinismo do povo. Como assim a gente tem desprezado o teu nome? Essa pergunta revela uma cegueira espiritual assustadora. A rotina religiosa deles, feita sem coração, sem reverência, tinha virado algo tão normal, tão automático, que eles nem conseguiam mais ver o próprio erro. Eles faziam os rituais, acendiam fogo, ofereciam sacrifícios, mas com uma atitude de cansaço, de desprezo. E o mais trágico é que eles tinham perdido a capacidade de se autoavaliar. Para eles, fazer o ritual era adorar. Eles não conseguiam mais diagnosticar a própria doença. Mas Deus não deixa a acusação no ar. Ele responde à pergunta cínica deles com uma lista de provas, de evidências concretas. Primeiro, ofereciam alimento impuro no altar. Essa palavra, para alimento, balém, é a mesma para pão. Ou seja, o sacrifício era para ser uma refeição de comunhão com Deus. Oferecer pão impuro era sujar essa comunhão. Segundo, a atitude deles era de desprezo claro. Eles achavam a mesa do Senhor, o altar, algo desprezível, um fardo na rotina deles. Terceiro, a prova mais óbvia. Eles aceitavam animais defeituosos, cegos, aleijados, doentes. Isso não era uma questão de interpretação da lei, não. Era uma violação direta, explícita, do mandamento de Deuteronômio 15:21, que proibia sacrificar animais com qualquer defeito grave. E para esfregar a hipocrisia na cara deles, para mostrar como o raciocínio deles era falho, Deus usa um argumento retórico, nossa, é simplesmente genial. Eles os desafia. Pega esse animal cego, doente, que vocês estão me dando, e tenta oferecer como imposto para o governador persa. Vê se ele vai gostar. Vê se ele vai te atender bem. A lógica é esmagadora. Se um simples governador humano se sentiria ofendido ao receber uma oferta tão ruim, imagine o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Eles estavam tratando Deus com menos honra do que tratavam um político. Então a gente chega na raiz do problema. Não era só um erro de procedimento. Era um problema de coração. O pecado dos sacerdotes e do povo que eles incentivavam era oferecer a Deus as sobras. O animal que era cego e não servia para guiar, o aleijado que não dava para vender, o doente que não dava para comer.
Esse era o que eles achavam bom o suficiente para Deus. Era um ato de desprezo profundo que nascia de um coração que não via Deus como um rei digno de tudo, mas como uma divindade qualquer que podia ser enganada com o resto, com o refúgio. Fica claro que a acusação de Deus se prova na prática deles. Se a parte anterior foi o diagnóstico, essa agora é o resultado do exame, e ele é chocante. A reação de Deus a esse culto corrupto não é um pedido de melhoras, de um ajuste aqui e ali, é uma rejeição total, absoluta. E no processo, Deus revela um princípio radical. Do ponto de vista dele, um culto falso, hipócrita, é pior, muito pior, do que culto nenhum. Eu peço que a gente pare e pense no peso dessa frase. É uma das declarações mais fortes da Bíblia inteira. O Deus que mandou construir o templo, que instituiu todo o sistema de sacrifícios, agora diz que o desejo dele era: eu preferia que um de vocês tivesse a coragem de trancar as portas do templo e mandar todo mundo para casa. Por que essa reação tão drástica? Porque tudo o que estava acontecendo lá dentro, o fogo, o sangue, o incenso, as orações, era em vão. E pior, um culto hipócrita não é algo neutro, é uma provocação. É uma farsa que insulta a Deus. Um culto assim mancha o caráter de Deus, porque apresenta para o mundo um Deus que se contenta com o mínimo, que pode ser comprado com oferta barata. Por isso, o silêncio de um templo fechado seria melhor do que o barulho de uma adoração falsa. Isso nos ensina algo fundamental sobre Deus. Ele não se impressiona com o ativismo religioso. Ele não se contenta com rituais, por mais corretos que pareçam na aparência. Se o coração de quem adora não está ali, em sinceridade, em honra, em obediência, toda a parafernália do culto se torna inútil, um teatro vazio. E essa não é uma ideia isolada de Malaquias, viu? Isso ecoa por toda a Bíblia. Lembra de Isaías dizendo: "De que me serve a multidão de vossos sacrifícios?" Ou Amós: "Odeio e desprezo as vossas festas religiosas." A mensagem é a mesma: Deus quer verdade no coração, não uma performance no altar. E aqui Deus coloca lado a lado a sua rejeição ao culto de Israel e uma profecia surpreendente de alcance global. Ele diz: eu não tenho prazer em vocês, o povo da aliança, e não vou aceitar a oferta de vocês. Mas isso não vai frustrar o meu plano, porque o meu nome vai ser grande entre as nações, do nascer ao pôr do sol. Ele está profetizando um tempo em que ele vai ser honrado de verdade, não só em Jerusalém, mas no mundo todo. Ele vai receber ofertas puras de um povo global. A igreja primitiva viu aqui, e com razão, uma profecia clara da nova aliança. Em Cristo, a oferta pura, perfeita, as barreiras caíram e gente de todas as nações, os gentios, foram incluídos no povo de Deus. A glória de Deus não depende de um povo só. Se o povo escolhido falha, Deus é soberano para levantar adoradores de todos os cantos da terra. Ok, até agora a gente viu as críticas de Deus, a atitude e as práticas do povo e dos sacerdotes. Mas qual é o princípio teológico universal que está por trás de toda essa bronca? Malaquias não está só corrigindo um problema local lá do século V a.C. Ele está reafirmando um princípio eterno sobre como Deus soberano deve ser adorado. E é sobre esse princípio que ficou conhecido na história como o princípio regulador do culto que a gente vai falar agora. A ideia central do princípio regulador do culto é bem simples, mas profunda. Deus, e só Deus, tem o direito de dizer como Ele quer ser adorado. Não cabe a nós, seres humanos, com a nossa criatividade, com as nossas preferências, com as nossas boas intenções, inventar coisas para o culto. A pergunta principal na adoração não é o que a gente gosta, o que é relevante ou o que atrai as pessoas. A pergunta é o que Deus ordenou em sua palavra para o culto. A adoração é definida por Deus, não por nós. E a gente vê isso desde o começo. Deus deu a Moisés instruções super detalhadas sobre o tabernáculo. A adoração não autorizada foi punida severamente, como o bezerro de ouro ou o fogo estranho de Nadab e Abiú, que custou a vida deles. Deus leva a sério a forma como a gente se aproxima dele. Esse slide mostra o contraste entre as duas grandes visões sobre o culto na história da igreja. A primeira, que a gente pode chamar de princípio normativo, diz que tudo que a Bíblia não proíbe é permitido. Essa visão, mais comum na tradição católica, luterana e arminiana, abre espaço para muita coisa nova, muita tradição humana, desde que não seja contra a Bíblia. E, em total contraste, o princípio regulador, que foi um pilar da reforma protestante, especialmente na tradição calvinista, diz que só o que a Bíblia ordena pode entrar no culto. Se a Bíblia não manda fazer, então é proibido. A ênfase muda completamente, sai da liberdade humana e vai para a autoridade da palavra de Deus como a única regra. Os reformadores usaram esse princípio para limpar o culto de séculos de coisas que eles achavam que não eram bíblicas.
E por que essa discussão toda é tão importante? Porque o culto não é uma questão secundária, não é questão de gosto. Ele é o ponto alto da vida cristã. É um momento em que tudo que a gente acredita, toda a nossa teologia se torna visível, se torna audível. Tem uma frase antiga em latim que resume isso perfeitamente. Lex orandi, lex credendi. Significa a lei da oração é a lei da fé. Em outras palavras, o jeito que a gente adora reflete e também molda aquilo em que a gente crê. Um culto focado em entretenimento molda uma teologia focada no homem. Um culto focado na glória de Deus, regulado pela palavra, molda uma teologia focada em Deus. Por isso, a pureza do culto é um assunto da maior importância. E assim a gente chega na última parte da nossa análise, na conclusão solene e, para ser sincero, bem assustadora do capítulo 1. Depois de falar com o povo sobre o seu amor e de repreender os sacerdotes pela negligência, Deus pronuncia uma maldição específica, com um alvo bem definido, o enganador. A precisão dessa maldição é cirúrgica. É muito importante notar para quem ela é. A maldição não é para o pobre, para a viúva que não tem um animal perfeito para dar. A maldição é para o enganador. Quem é ele? É aquele que tem no seu rebanho um animal perfeito, o melhor de todos. Talvez até prometa publicamente que vai oferecer esse animal para parecer piedoso. Mas, na hora H, na hora de cumprir, ele troca um animal bom por um inferior, um defeituoso, e fica com o melhor para ele. É o pecado da hipocrisia calculada. É uma fraude consciente contra Deus. O enganador, portanto, é a pessoa que tem como honrar a Deus da forma certa, mas escolhe não fazer. É alguém que tem muito, mas é mesquinho com Deus que deu tudo. E esse ato não é visto por Deus como uma falha qualquer, mas como um ato de desprezo. Um insulto direto à majestade dele. É dizer na prática que o meu lucro vale mais do que a honra de Deus. Essa figura do enganador tem um paralelo assustador no Novo Testamento na história de Ananias e Safira, em Atos 5. Eles venderam uma propriedade, fingiram que estavam dando todo o dinheiro, mas guardaram uma parte. O pecado não foi dar pouco, foi mentir para o Espírito Santo. O mesmo tipo de fraude contra Deus. E por que Deus exige o melhor? Não é um capricho. A razão vem diretamente de quem ele é. Ele fecha o capítulo com essa declaração: pois eu sou grande rei. Naquela época, o título grande rei era usado pelos imperadores da Assíria, da Babilônia, da Pérsia. Era um título que exigia tributo, lealdade, honra. Ao se chamar de grande rei, Deus está se colocando acima de todos os poderes da terra e exigindo a homenagem que lhe é devida. A adoração, então, não é só um ato de devoção, é um ato de lealdade política ao Rei do Universo. E um grande rei não recebe sobras, ele recebe o melhor. Deus está simplesmente pedindo para ser tratado de acordo com quem ele é. É claro que hoje, na nova aliança, a gente não oferece mais sacrifícios de animais. Cristo foi o sacrifício perfeito e final. Mas o princípio por trás da exigência de Deus continua valendo totalmente. A questão que Malaquias joga na nossa cara hoje é o que a gente está oferecendo a Deus. Vamos passar por essa lista. Nosso louvor. É um louvor distraído, mecânico, enquanto a gente pensa nos boletos, ou é um louvor focado de coração? Nosso tempo. A gente dá para Deus o restinho do dia, quando a gente já está exausto, ou separa o melhor do nosso tempo para a oração, para a palavra? Nossos talentos. A gente usa nossas melhores habilidades só para a carreira, para o hobby, ou dedica elas para o serviço do reino? Nossos recursos. A gente contribui com o que sobra ou dá de forma planejada, sacrificial, como um ato de adoração? E no fim, tudo se resume a uma coisa: nosso coração e devoção. O coração é o animal perfeito que Deus quer. A gente está dando a ele um coração dividido, uma adoração de segunda categoria? A maldição sobre o enganador ainda ecoa. E assim, no final da nossa jornada por este capítulo, a gente chega a essa verdade central, da qual não dá para fugir. O culto, seja o da igreja no domingo ou a nossa vida durante a semana, funciona como um espelho. E um espelho não mente. Ele reflete exatamente o que está na frente dele. Do mesmo jeito, o nosso culto revela, de forma brutalmente honesta, o tamanho real que Deus tem na nossa vida. Um culto apático, relaxado, focado nas nossas emoções, revela uma visão pequena de Deus. Um culto reverente, preparado, sacrificial, centrado na palavra e na glória de Deus, revela uma visão elevada, bíblica, de quem Ele é. Se a imagem de Deus no espelho do nosso culto está pequena e distorcida, é porque Ele foi pequeno e distorcido no nosso coração primeiro. Então, para a gente amarrar tudo que a gente viu, podemos resumir as lições de Malaquias 1 em 4 pontos principais.
Primeiro, o motivo para a gente adorar não é se a vida tá boa, mas o amor soberano de Deus por nós. Segundo, por ser nosso Pai e Senhor, Deus não aceita nossas sobras. Ele exige nossa honra e o nosso melhor. Terceiro, o culto verdadeiro tem que seguir o que Deus mandou na sua palavra, não o que a gente acha legal. E quarto, a lição mais chocante. Deus leva a adoração tão a sério que prefere um templo fechado ao barulho de um culto falso e desobediente. Para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto que é tão importante, deixo algumas sugestões. Primeiro, continue lendo Malaquias. Nos capítulos 2 e 3, reparem como a crítica ao culto se conecta com problemas no casamento e com injustiça social. Para Deus, adoração a Ele e ética com o próximo são inseparáveis. Segundo, estudem o que os reformadores, como João Calvino, escreveram sobre o culto. Isso dá uma base histórica e teológica muito forte. E por fim, um exercício prático e talvez desafiador. Avalie, com honestidade, as práticas de culto da sua própria comunidade à luz desses princípios que a gente estudou hoje. E a gente encerra a nossa análise com estas duas perguntas que nos tiram do campo do estudo e nos levam para dentro de nós mesmos. Vamos refletir com calma. Primeira, o culto que eu presto a Deus na igreja e na minha vida reflete a grandeza e a majestade dele? O jeito que eu canto, que eu oro, que eu ouço a palavra, tudo isso aponta para um Deus grande e santo ou para um Deus pequeno, feito à minha imagem? E a segunda pergunta, que exige total honestidade: eu estou de verdade oferecendo a Deus o meu melhor, do meu tempo, do meu talento, do meu dinheiro, ou ele tem recebido consistentemente as minhas sobras, aquilo que restou depois que eu cuidei de todos os meus próprios interesses? Que a palavra pesada, mas curadora de Malaquias sirva não para nos condenar, mas para nos despertar para a beleza, a seriedade e o privilégio de adorar ao nosso grande Rei,